Ai, estou nervosa. Normal, então. É que vais partilhar a história. Eu também estou nervosa, é óbvio, não é? Bem, então, porque é que estamos aqui hoje? Quando eu estive com a Patrícia após a morte da minha mãe, ela começou a fazer algumas perguntas e a falar sobre o tema. Eu disse: para, vamos falar disso sim, eu conto-te o que quiseres, eu exponho o que quiseres, mas vamos fazer isso gravado. Vamos fazer isso gravado porque mais do que o partilhar convosco, é mesmo para ficar um registro do que eu penso, do que eu sinto, como eu estou a agir no agora, não é? Há 2 meses após a morte da minha mãe, para no futuro eu comparar, para no futuro eu própria conseguir analisar como é que eu estava a reagir ao luto no imediato e quais as diferenças, se há diferenças para daqui a uns anos, por exemplo. Não é? Até para eu perceber se o luto afinal é imutável ou se é algo que vai mudando, que a gente vai aprendendo e vai modificando alguma reação. Por isso, acima de tudo, é para mim, esta gravação é para mim, para um dia eu comparar com a Diana do futuro. Ok? E tu, Patrícia? E para mim é um privilégio e uma benção estar aqui contigo, para partilhar algo tão único, tão pessoal, tão íntimo e vamos partilhar aqui uma história de amor, Sim, porque nós só fazemos luto porque há amor. exatamente. E portanto será uma conversa com muita presença, com muita intimidade, mas também com muito respeito à tua história, ao momento que tu estás a viver. E por isso, muito obrigada por te permitires a partilhar connosco a tua história e que também ela sirva de exemplo e de inspiração para muitas pessoas que perderam a mãe cedo demais. É sempre cedo demais. E que seja mesmo um abraço de casa para quem está a viver neste momento o luto da perda da mãe ou do pai. Ok. Vamos lá, eu estou nervosa. Fui eu que pedi isto e já me arrependi. Agora acabei de. Não preparei nada, deixei isso ao critério da Patrícia. Não sei o que é que ela me vai perguntar, por isso. Eu já falei há bocadinho que só vivemos um luto porque existe amor. Digamos que essa é o outro lado da moeda. Só vivemos luto porque amamos. E portanto perceber aqui um bocadinho o antes. Quem era a Diana antes de saber que a tua mãe estava doente. Ora, vejamos. Eu sempre cresci com a minha mãe doente. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença autoimune, que é o lúpus, tinha eu 1 ano de idade. Portanto, eu sempre cresci com a minha mãe doente. E não é à toa que isso também molda a nossa personalidade. Então, eu sempre fui aquela criança brincalhona e que fazia asneiras, mas asneiras para fazer rir o adulto, neste caso, não é? E agora, principalmente como estudo sobre isso, percebo que não foi por acaso que eu fui essa criança. A minha mãe eu sempre a vi como alguém triste, que ia tendo os seus momentos de alegria, mas maioritariamente triste. E a própria doença também não veio ajudar em nada, porque é uma doença que causa dores físicas constantes e tal. E a própria medicação mexe aí muito. Então eu sempre fui uma criança que tentei trazer a alegria para a minha mãe. Agora eu vejo, eu era só um bocado a salvadora dela, um bocado não. Eu era bastante, eu tinha mesmo esse perfil de salvadora. Então eu sempre cresci nesse contexto da minha mãe doente. Mas pronto, eu desde o meu primeiro ano de idade que tenho a minha mãe diagnosticada com uma doença crónica. Mas o cancro em si instalou-se há cerca de 8 anos atrás, por isso isto já não foi algo repentino, vamos Sim. assim dizer. Então, ela adoece com cancro da mama há cerca de 8 anos atrás e na altura fez todos os tratamentos e ficou curada. Cerca de 2 anos depois de se curar do cancro, ela volta a ser diagnosticada com cancro, mas metástico, ou seja, o cancro da mama afinal tinha-se espalhado em várias zonas do corpo, em vários órgãos e várias zonas do corpo. Por isso, quem é que era a Diana antes? Nem eu sei. Exato. Não é? Porque eu sempre cresci com ela doente. Sempre. Como é que tu descreves a relação que tinhas com a tua mãe? Foi atribulada. Minha mãe e meu pai separam-se quando eu tenho 19 anos. Então houve aí um choque, não é?
familiar. Mas nunca chegámos a cortar relações nem nada, mas acabo por eu ficar na casa do meu pai, eu e o meu irmão, e ela acaba por ser ela a sair de casa. Houve aí um afastamento, mas nunca cortámos relações. Por isso, qual é que era a pergunta mesmo? Olha, pronto, a relação com ela era boa, principalmente agora, não é? Muito por a consciência que eu fui tendo, muito por as terapias que eu fui fazendo, porque há sempre. Os nossos pais não são perfeitos, não é? Mas se nós vivemos a vida toda a olhar para os seus defeitos, nós vamos estar sempre a apontar o dedo. E já agora, um pormenor, a probabilidade de sermos nós a repetir esses defeitos é muito grande. Então, foi preciso muita terapia para eu realmente me curar daqui de alguns precalços pelo caminho que tive da minha relação com ela, e por fim tínhamos uma relação ótima, ótima. Eu estava, apesar de não viver com ela, eu ia lá praticamente todos os dias. Ela morava muito perto de onde eu trabalho, então eu ia almoçar com ela, eu levava o almoço, almoçava com ela praticamente todos os dias. Tínhamos uma relação muito boa. Então, o que é que tu aprendeste com a tua mãe que vive em ti e que vai continuar? Esquece. Nem sei descrever tudo, porque primeiro a mãe é quem nos dá a vida, então só por aí já nos dá muito, mas eu sinto que mesmo o meu percurso na saúde foi por ela, inconscientemente, não é? Quer dizer, eu tenho 1 ano de idade, ela aparece doente, com uma doença crónica. Eu lembro-me de ser criança e de pensar que queria ser investigadora para descobrir a cura para o lúpus. Ou seja, a saúde sempre teve no meu leque de... Eu sempre dizia que nunca quis seguir medicina, e continuo a ter essa opinião, mas eu adoro saúde e segui saúde, sou fisioterapeuta. E entretanto continuo a seguir saúde agora mais aqui numa vertente emocional também, não é? E correlacionar aqui o corpo físico ao corpo emocional. Mas sem dúvida, o meu percurso foi muito voltado para ela, mesmo sem eu me dar conta. Aquilo que eu vou seguindo, por exemplo, a própria fisioterapia, é o quê? É reabilitar, é ajudar no alívio da dor. Quer dizer, qual era o problema da minha mãe inicial, não é? O lúpus, é dores articulares, difusas, ou seja, tudo o que eu segui vai muito por conta do que eu aprendi direta e indiretamente com ela. Isto para dizer que a minha área profissional, eu não tenho dúvidas que foi muito voltada para ela e por ela. Embora, pronto, sinto que estou a fazer o meu percurso por mim, mas reconheço que inconscientemente segui saúde muito por causa dela. E depois aprendi... meu Deus, como é que eu aprendi tanta coisa, como é que eu vou estruturar? Mas pronto, essencialmente foi isso, a questão da saúde e a relação com o corpo. Aprendi que nós temos mesmo de nos agarrar à vida, porque se nos agarrarmos aos nossos mortos, vamos morrer com eles. Assim, resumindo muito, falando aqui de saúde e do que eu aprendi com ela, foi muito isso. Se nós nos amarrarmos aos nossos mortos, vamos morrer com eles. O nosso corpo vai adoecer ao ponto de nos aproximar deles, até porque o que é que nos aproxima da morte? A doença. E a minha mãe tem a sua história, não é? Claro, quando eu era pequena não olhava para isso, mas agora eu vejo que toda esta série de doenças, essa mulher que desde os 21 anos que tem doença crónica, depois evolui para uma doença mais grave como o cancro e depois evolui para cancro metastático, a minha mãe nunca superou a perda da própria mãe. Ela perdeu a mãe aos 13 anos. O que eu posso acrescentar mais aí ao que eu aprendi com ela é que realmente nós podemos amar os nossos e sobreviver por eles, mas nós só vivemos por nós mesmos. Eu acredito que a minha mãe sobreviveu estes anos todos, e mesmo com o cancro metástico, ela sobreviveu 6 anos. É muito, e teve uma série de cirurgias aí pelo meio e tudo mais. E eu acredito que ela sobreviveu muito por mim e pelo meu irmão. Somos os 2 filhos. Por isso eu acredito que ela sobreviveu por nós, mas ela precisava de ter amor a ela própria e à vida dela para ter tido outro caminho. Ninguém te avisou, e por isso talvez esse teu caminho na área da saúde, do que é que ia acontecer dentro de ti com todo este processo? Não, e sabes uma coisa que eu senti?
como ela já estava doente há muito tempo, quando ela falece, no próprio funeral, as pessoas que chegam à nossa volta, toda a gente veio com o discurso, a maioria veio com o discurso de pronto, ela já não sofre mais. Ou seja, o que eu senti é que as pessoas à volta, sem ser família, não ficaram admiradas. É tipo, já haviam careca e tal, ou seja, já haviam doente e pronto, quando sai a notícia que Que faleceu, era acho previsível. previsível. Mas para nós, família, não, mas não mesmo. Eu acho que nenhum de nós, nem os irmãos dela, nem os filhos, ninguém estava à espera. Ela foi algo muito repentino, porque vejamos, ela estava doente há 6 anos. Doente com o cancro Sim. metástico. Há 6 anos. Ela no início de 25 foi operada à cabeça, retirou um tumor da cabeça, reagiu como se nada fosse. Ou seja, só para tu ver, ela foi tendo uma série de precalços, ela sempre resistiu, ela sempre superou e como se nada fosse entre aspas, não é? Ela lá sofria, mas quando chega esta fase terminal, nós não sabíamos. Só quando ela falece, e nós vamos falar com a médica dela, é que a médica nos disse que já lhe tinha dito a gravidade da situação. Ou seja, a médica já lhe tinha dito a ela que o fígado, que foi neste caso o que motivou à morte, que o fígado estava realmente muito doente e que não estava a reagir aos tratamentos, e a médica disse-nos que lhe avisou que que o fim se calhar estava próximo, mas ela nunca nos contou. Porque ela sempre quis ir às consultas sozinha, ela era super independente, só aos tratamentos, quando era quimio que a gente a levava, não é? Mas às consultas ela nunca queria que fosse ninguém, então nós não estávamos à espera. Quando ela começa realmente a ficar muito debilitada, nós achávamos que era uma resposta ao tratamento. E como sempre, ela vai superar. Pronto, é uma fase, né, da quimio que está a reagir mal. E de repente temos consulta, como ela já estava muito frágil, vamos sim com ela à médica de família não, à médica do hospital, e é quando a médica nos avisa que ela a partir daí não vai poder estar mais sozinha e que vai precisar de um apoio constante, e nós ficamos tipo, espera, como assim? Isto não vai, como sempre, passar? E isso foi uma questão de uma semana, ela falece numa semana. Ela viveu o que nós chamamos luto preparatório à maneira dela. Pois. E com o desejo dela de nem sequer partilhar com vocês. Sim. Como é que vocês viveram o luto antecipatório? Ou seja, o luto antecipatório é quem está ao lado de alguém que está a sofrer e na iminência de morrer. Mas vocês não, conscientemente também não sabiam. Ou sabias? Olha, eu posso dizer que conscientemente não sabia, o meu consciente, ou melhor, o meu consciente dizia tipo, é só uma fase, é a reação aos tratamentos, mas eu sinceramente, e depois de tudo acontecer é que eu percebi, não, eu já tinha sinais aqui, alguma coisa já me dizia disto, porque nessa fase em que ela começou a piorar, eu lembro-me de ter vontade de, por exemplo, gravar com ela, ou registar, quando digo gravar, é registar, tipo, fazer-lhe perguntas do género, tipo, que mensagem queres deixar? Só que eu pensava, tipo, oh Diana, tu não vais estar a dizer isso à tua mãe, que parece que lhe estás a dizer, olha, vais morrer, então o que é que queres dizer um dia aos teus netos, que ainda não tens? O que é que queres deixar aos teus irmãos? Que palavra queres deixar aos teus filhos? Juro que eu tive mais do que uma vez vontade de fazer isso, mas eu depois pensava, não vou fazer isto, senão... E eu tipo, porquê que eu estou a pensar nisto agora, sabes? Ela está mal, mas é só de tratamento, é uma fase. E quando ela depois entra nessa fase terminal, ela deixa de estar lúcida, de repente eu penso, agora já não dá. Ou seja, porquê é que eu não fiz isso? Exatamente. Mas acho que já tinha de ser, porque eu, por um lado, eu fico triste por ela não nos ter contado, porque não nos deu a oportunidade de despedir dela consciente, não é? Mas por outro lado, eu penso também o que é que uma mãe vai dizer para se despedir dos filhos, não é? Acho que era o que ela queria. Por isso acho que foi como ela quis. Exato, foi a vontade.
Exatamente. Acho que como fui me preparando para a morte da minha mãe, eu posso dizer que eu chorei a morte dela ainda com ela viva. Porque eu senti que perdi a minha mãe quando ela deixou de estar consciente. Que foi dias, é como eu te digo, quando ela entra na fase mesmo crítica, na fase terminal, foi uma semana até ao falecimento. Então foi uma semana que eu já andei a chorar a semana toda à morte dela, mesmo ela estando viva. Eu até me julgava por isso. Tipo, fogo, Diana, ela está viva. Mas eu senti, não, eu já a perdi. Ali está um corpo a resistir um pouco mais. Mas, sem dúvida, depois no dia mesmo do falecimento, sinto que me despedi, sim, claro, do corpo. E eu sei que lá ainda estaria o seu espírito, por isso despedi-me dentro do possível, não é? Sem respostas. Não há resposta. Sem respostas da parte dela, mas sim. Mais. Nem sei se respondi à pergunta. Respondi. O luto acaba por afetar não só o corpo físico, aliás, quando nós recebemos uma notícia, o corpo físico, o físico é o primeiro a reagir, só depois é que vem a parte da emoção. O embate é no físico. Como é que vive o teu luto no teu corpo? Isso também para as pessoas perceberem o que é que nós podemos sentir quando estamos a viver o processo de luto. O teu luto no teu corpo. Olha, numa fase, agora nós estamos a 2 meses pós a morte dela. Eu posso dizer que em primeira instância não senti propriamente a diferença. Eu acho que estava no reagir, tipo, até porque lá está, tinha de estar muito mais na casa dela, a cuidar dela porque ela estava dependente e tal. Estava a reagir. Agora que passaram 2 meses, eu já começo a notar a nível do sistema imunitário mais baixo, que eu até sou bastante resistente, mas noto sinais no corpo, mas que eu nem te sei dizer especificamente. Pronto, a nível de imunidade sim, a nível de ansiedade, no dia a dia não posso dizer que está sempre implícita, mas noto qualquer coisa, não sei dizer. Noto qualquer coisa. Por exemplo, no dia, eu já sofri de ansiedade e de ataques de pânico e nunca mais tive, mas no dia do funeral, ou melhor, na noite antes do funeral, eu quase que tive outra vez um ataque de pânico e nem sei porquê. Quer dizer, sei que veio outra vez à memória, tipo, qualquer. Lembro que é porque era de noite, e de eu estar com o medo de morrer também. Eu não sei se é normal. Mas pronto, depois daí, felizmente também tenho ferramentas para me ajudarem na ansiedade, mas é mais isso, é mais ansiedade, mas nem sei de quê. Nem sei de quê. O luto afeta as nossas 5 dimensões, portanto, É? por isso que ele é muito complexo. E É? não é só o físico, é Claro, também o sem emocional, dúvida, como é sem óbvio, dúvida. mas também o cognitivo, o social e inclusive o espiritual. Vamos falar do social. Olha, eu acho que isso também não tem só a ver com a morte da minha mãe, também tem aqui a ver com esta mudança de ano e contexto, tudo, sim. mas algo que quando ela falece me surge logo é o colocar limites, não sei porquê. Foi assim uma coisa tipo, para que é que eu ando aqui a matar, porque é que eu me ando aqui a agradar todo mundo, tipo, sabes, quando a mãe falece quase que vira um foda-se todo mundo. Então, a nível social, eu sou uma pessoa muito social, eu gosto muito do convívio. Atualmente, é o que eu digo, atualmente, não sei, tenho uma vontade de estar mais reservada. Atualmente, mas isso é mutável, daqui a pouco certamente estou diferente, até porque na fase pós-morte eu até fazia questão de estar com pessoas, eu queria me distrair. Eu sei que há pessoas que reagem o oposto, querem estar isoladas. Eu não, eu tentei ao máximo levar a minha vida normal. Normal. Se tinha alguma saída, se tinha um jantar, eu fui ao jantar, ok? Agora estou numa fase assim, tipo, mais de rescaldo, talvez. Mas sei que isto é transitório. Faz eu parte e a continuo. forma como todos reagimos depende de muitos fatores. Exatamente. Até porque nós reagimos de forma diferente a mortes de pessoas muito, e estamos aqui a falar só de pormenor, de pessoas importantes na nossa vida, porque depende da fase Sem da dúvida. vida em que nós estamos e de todas as circunstâncias que a morte também nos trouxe. E isso é um Sim, pormenor
que acredito que seja comum, mas até gostava de partilhar, que é quando no imediato, não é, pós-morte dela, eu fiz o esforço para levar a vida normal. Claro que só naquela primeira semana não fui trabalhar, porque são montes de burocracias A a morte é tratar, muito e uma complicada. semana não chega para A tratar morte é tudo. Mas quando passa essa semana, eu tento mesmo ter uma vida normal. Mas há um mas aí, Claro que sim. interno, uma estupidez tremenda que era tipo, o que é que os outros vão pensar? Não é estupidez. Não é? Não é estupidez. Esquece. É que eu pensava, tipo, não, eu vou. Sei lá, se tinha este jantar com os amigos marcados, eu vou. E depois pensava, o que é que vão pensar? Que eu estou no jantar, eu rio. Se for preciso rir, eu rio. Se eu for preciso chorar, eu choro. Mas vem aquela coisa de que é que os outros vão Do pensar. Mas eu depois, julgamento. tipo, era o que faltava. Exatamente. Não é? Por isso eu continuei, ainda bem. Mas vem isso. Vem sempre, vem. é muito cultural. É muito cultural, porque o que a sociedade nos exige é que nos vistamos de preto, Nada. em que choremos, em que não nos tratemos. Exatamente, O sair com alguém, o nos cuidarmos, é sinónimo que já nos está a doer. Exatamente. Afinal, ela não está a sofrer Afinal, assim não está a tanto. sofrer tanto. E isso é tão errado. É E é verdade. tão cruel. É mesmo. O julgamento que nós fazemos do que a pessoa... Os primeiros tempos, e digo os primeiros tempos porque os primeiros tempos pode ser um mês, um ano, mas cada pessoa reage da forma que consegue, com as ferramentas que tem, e depende de muitas, o termo técnico, tarefas, são dezenas e dezenas de tarefas que fazem com que nós reajamos de determinada forma, sendo que as que provocam mais sofrimento é a relação que temos com a pessoa, as circunstâncias da morte e a rede de apoio. Por norma, a falta da rede de apoio. Ou digamos, nem é a falta da rede de apoio, é a falta de preparação da rede de apoio. Pois. Porque nós podemos ter rede de apoio, mas o certo é que a rede de apoio não está preparada, porque nós não queremos falar de morte. Pois. E nós não sabemos o que fazer, nem o que dizer. E como nós não sabemos lidar com as nossas emoções, como é que vamos saber lidar com os outros? Pois. E então, quando vemos os nossos a sofrer, só queremos é tirá-los do buraco. E o certo é que, muitas vezes, nós precisamos de estar naquele buraco. Como eu costumo dizer, lamber a ferida. Exato. E só nós é que podemos fazer isso. A nossa rede de apoio precisa é de estar atenta e não dizer as palavras mágicas e a varinha mágica com remédios e com soluções que nos salvam, e isso só vem prejudicar e trazer muita dor para quem já está com o coração partido. Como comentários que eu acredito que venham por eu estar a reagir bem. Eu não sei o que é reagir bem ou mal, mas eu considero que reagi bem dentro do que aconteceu. Eu acredito que muito por eu estar a reagir, que tive comentários como és uma sortuda. Isso leva à próxima pergunta. Quais foram os comentários, as frases bem intencionadas, apesar de... Sim. Eu já não consigo, não é aceitar, porque não tem a ver com o aceitar, mas perceber o bem intencionado. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Portanto, se nós temos alguém nosso a sofrer porque perdeu, no caso, alguém que ama, o mínimo que nós podemos fazer é procurar informação e saber o que fazer e o que dizer. Portanto, a história do bem intencionado, como é aquele ditado do boas intenções estão inferno cheio. Pois muito bem. É um bocado isso. Eu acredito que venha muito do que acabaste de dizer, da falta de preparação para as pessoas lidarem com o seu luto e com o luto de pessoas à sua volta. E este comentário, eu sei, foi feito por alguém muito querido, eu sei que a intenção não era má, tá? Mas eu fiquei tipo, fogo, eu devo estar mesmo a transmitir que estou mesmo muito bem. Porque a pessoa disse isso no contexto em que és uma sortuda porque, pronto, és terapeuta e tens ferramentas para estar a lidar bem com esse luto. E essa pessoa não estava, pronto, a saber lidar tão bem. Por isso eu sei que isto não foi dito num contexto pejorativo. Mas só para teres ideia, não é? Batendo no que eu disse há pouco, de estar a reagir, de eu continuar a me cuidar, a me vestir bem, a sair... e juntamente com essa parte de as pessoas muitas vezes não estão preparadas para o luto das pessoas à sua volta,
Foi aqui uma junção, mas pronto, assim, em geral, o comentário assim mais, pronto, menos apropriado se calhar foi esse. E aqueles que eu, pronto, não apreciei tanto, foi mesmo no dia do funeral, aquela constante de pronto, foi o melhor, pronto, ela já não sofre mais, já tipo, foi o melhor para quem? Exatamente. Claro, eu sei, eu não queria aquela... Atenção, quem me disse isso não viu o estado dela. Então, espera aí, nós tivemos uma Odete estes anos todos, apesar de doente, até os médicos diziam, você nem tem ar de doente. Claro que às vezes, e quando ficava mais careca e tal, aí era mais notório, mas de resto, ela sempre foi uma mulher que tinha consulta, vestia-se bem, nananana. Ou seja, quem a via dizia tipo, ai, estás bem, e quando vais a ver o diagnóstico dela, epá, isto não combina. Exato. Então, temos aqui uma mulher que sempre foi tentando mostrar o melhor dela. Quando ela realmente adoece gravemente na fase terminal, aí sim, eu própria, como filha, não queria que ela resistisse mais. É que depois já há esta coisa. Eu não quero perder a minha mãe, mas também não a quero no estado em que ela está. Exatamente, compreensível. Não é? Por isso, se as pessoas que vieram à minha beira no funeral tivessem visto esse estado dela, eu até percebia, mas ninguém viu. Porque isso foi... Ninguém, ou quase ninguém. Porque isso foi mais família que esteve de volta dela nesses momentos. Então, eu penso, foi o melhor para quem, não é? Claro, no estado em que ela estava terminal, eu realmente não a queria a resistir mais tempo, não é? Só a sofrer. Mas a Odete, que tivemos estes anos todos, eu queria. Claro que sim, claro que sim. Não é? Por isso, foram mais esses comentários. O funeral para mim foi... Olha, antes de o viver e de pensar sequer nisso, eu achei que o funeral fosse um momento muito simbólico. Para mim, pelo menos o dela, eu estava farta de lá estar. Queria era que aquilo terminasse e saísse dali, porque é muita gente. Culturalmente é sempre associado, e está na nossa cultura, Sim, algo muito pesado. pois, E sim, o funeral é horrível, mas não tem que ser. sim, exatamente. Ou Eu é não que estava, deveria se calhar, cansada, E não não sei. deveria ser dessa Eu forma. fiquei feliz por ter muita gente, amigos queridos dela e tudo. Fiquei feliz de ver lá toda a gente. Agora, esses comentários, para mim é que era desnecessário. Eu preferia que só me dessem um beijinho e... Exatamente. Agora, Na tipo, foi o dúvida- melhor. Foi o melhor o quê? Na dúvida, eu costumo dizer Não digas nada. na Mas sim, dúvida. não senti que ninguém foi maldoso ou disse algo mal intencionado. Está, Não, é de tal, toda. culturalmente achamos que é assim, porque quando nos dizem tens que ser forte, lá dia ou lá fase na nossa vida que nós estamos a ser mais fortes do que quando perdemos alguém que amamos. Portanto, o que nos estão a dizer é que ainda tens que ser mais forte do que és, portanto estás a ser muito fraco, portanto tens que reagir. Exato. E dizem-nos essas frases que, se nós pensarmos um bocadinho, nunca a devíamos, e digo aqui a palavra devíamos de propósito, nunca a devíamos dizer. Portanto, e aqui também fazendo um bocadinho de educação para o luto, quando vamos a um funeral, dizer nada, porque absolutamente nada vai ajudar a pessoa que está a sofrer. Aliás, nós corremos muito e sérios riscos de, ao abrirmos a boca, ainda piorarmos. Pois. Portanto, é não dizer nada, é dar um abraço se tiver a relação para isso. Claro. E quando dizemos, e aí temos de ter muito cuidado, quando dizemos estou aqui para o que precisares, temos mesmo que estar. Pois. Porque não podemos estar à espera que a pessoa enlutada vá enviar uma mensagem ou que vá ligar, porque isso provavelmente não vai acontecer. E por isso que eu digo que é preciso muita coragem e muita paciência para estar ao lado de uma pessoa enlutada. Porque nós podemos enviar mensagens e não termos resposta. E depois enviamos outra vez mensagem e não temos resposta. E a mensagem que eu digo é sempre, não desistam. Se vocês amam uma pessoa, não desistam dela. Porque quando ela conseguir, quando ela se sentir minimamente preparada, ela sabe com quem pode contar e sabe que vai enviar uma mensagem àquela pessoa que não desistiu dela, mesmo sem ter resposta. Exatamente. Mas o certo é que a pessoa enlutada está a receber a mensagem e percebe, eu não estou sozinha. Por isso, quando nós no funeral dizemos, estou aqui para o que precisares, temos de ter muito cuidado. Vamos estar mesmo.
É que senão, se temos dúvidas, mais vale não dizer nada e depois, se conseguirmos, tudo bem. Mas dizermos estou aqui para o que precisarem e envio uma mensagem, envio duas e não acontece mais nada. Por isso que a lista de contactos, quando Reduz. nós perdemos alguém muito especial, reduz, muda É literalmente. verdade. Muda. E todas as pessoas enlutadas sentem isso. E aí há o antes e o depois. E não há volta a dar, porque depois já não dá para recuperar. Exatamente. Mas ainda acerca do Sim. luto e do vestir o preto, só aqui um comentário muito, muito interessante, que é o que vesti no funeral. Ora, a minha mãe sempre foi aquela mulher que nas festividades o que me dava era roupa, ela gostava era de me ver bem vestida e bonita. Eu pensei, bem, o funeral não pode ser diferente. Eu a ela, fui eu que escolhi a roupa dela, e mais umas tias minhas, mas fui eu que escolhi tudo ao pormenor. E tudo, ela foi vestida como ela gostava de andar. E eu, nós não vamos ser diferentes. Então eu disse, mesmo ao meu irmão e tudo mais, vamos bem vestidos. Eu não quero saber o que vão dizer. A minha mãe tem a certeza que nos ia querer bem vestidos. Então, e depois chego ao dia, eu estava tipo, oh, mas vou de calça preta, vou de branco. Mas pronto, eu gosto daquela calça preta, vou com a bota preta e tal. Porque eu estava virada para ir mais de branco. O simbolismo. Certo. Mas era um dia chuvoso, por isso também tinha de levar um casaco grande. Então, não, vou com as calças pretas. Eu vou a passar as calças antes do funeral, queimei-as. Eu disse, pronto mãe, podias ter dito de outra forma, escusava de estragar estas calças que eu gostava tanto. Já sei que não é para ir de preto. Toca aí buscar roupa branca. Depois, como estava a chover, até fui com este casaco sim, que é preto, porque não tenho nenhum branco, não é? Mas eu tentei ir bem vestida, arranjada, e só não fui com a calça preta porque ela me estraga. Arranja uma forma de dizer. Ela arranja a forma de dizer, não vai nada de preto. Exato. Mas pronto, só para aqui um pequeno pormenor engraçado, foi mesmo aí no dia. Sobretudo nas aldeias, e quem é da aldeia sente isso ainda de forma mais intensa, até porque o facto de vivermos na aldeia ou na cidade também é uma das tarefas que influencia muito na forma como nós reagimos no nosso processo de luto. E o que nos é esperado é que a gente vista preto e durante muito tempo, que ande com um semblante triste e pesado e carregado e que não faça nada da vida. Exatamente, de todo que não era o que a minha mãe... trabalhar, ir casa, trabalho, casa, tá bom. Pois, de todo que não era o que a minha mãe queria. Exato. De todo. E tanto que ela mostrou que e nós também estamos muito presos a esse julgamento, a essa comparação. E é mesmo perceber que é o fazermos, como tu fizeste, o que faz sentido para ti, o que faz sentido para a vossa família. Exatamente. E do lado lá está tudo certo. Quem somos nós para estar a julgar? Claro, claro que sim. E o chorar ou não chorar? Eu costumo dizer que o luto tem mesmo essa forma muito também dispar de nós reagirmos. Nós podemos querer comer muito e não conseguir comer. Nós queremos só dormir ou não conseguir dormir. E nós podemos não conseguir chorar ou chorar. Sim. E todas elas estão certas. Mesmo. Todas elas fazem parte porque nós somos todos diferentes. Não está a sofrer menos quem não chora do que chora. Ou não está a sofrer menos quem, coitadinho, olha, emagreceu tanto, porque se engordou, já não está a sofrer. Pois. Portanto, nós temos de ter mesmo muito, mas muito cuidado com aquilo que nós comentamos com uma pessoa enlutada, porque efetivamente há pessoas que vivem o luto uma vida toda por alguma frase que alguém bem intencionado disse. E aquilo é tipo o ratinho na roda. E não consegue sair daquilo. Por isso nós temos a obrigação moral, ética, de fazermos melhor, fazermos muito melhor. E para isso precisamos de estar informados. Porque se nós soubermos o que é natural e normal uma pessoa enlutada sentir, que é diferente daquilo que nós sentimos se já passamos pelo processo e está tudo bem, vamos fazer muito melhor. Nós temos essa obrigação de fazer mais e fazer diferente. Porque as pessoas enlutadas não precisam de ajuda que dói. Porque já está feito tanto, já estão com o coração partido. Porque vem alguém de fora fazer esse tipo de comentários, que ainda vai espetar facas num coração que já está partido, não é? Perante isto, o que é que não te disseram, que tu estavas à espera que te dissessem, ou gostavas que te dissessem, que talvez também te ajudassem? Olha, não senti isso. Acho que
eu não estava à espera que dissessem grande coisa, mesmo a nível familiar. Não tivemos sempre ali a tocar na ferida. Tentámos, acho que um pouco, cada um à sua maneira, reagir. Para mim foi o mais correto, para mim. Por isso não senti que faltou dizer nada. Faltou a presença, talvez, de algumas pessoas. Não o dizer, mas a presença. Como dizes, a rede de apoio acaba por mudar a quanto de um grande luto, e eu senti isso. Não senti que faltou dizer nada, senti que houve uma pessoa ou outra que faltou estar lá. Se pudesses falar com alguém, e também para deixar uma mensagem, e não estamos a terminar ainda, mas alguém que perde uma mãe, um pai tão novo, tu és uma jovem, o que é que lhe dirias? O que é que gostarias de dizer? Não morras com ela. Ou com ele. Só isso. Dá uso, bom uso à vida que eles te deram. Só isso. Não é só isso, isso é tudo. Não é? E faz toda a diferença. E tu já tocaste há bocadinho nisso, e assim, de forma muito leve. Quando se perde alguém muito jovem, e esse alguém é o pai ou a mãe, há aquele sentimento de culpa. Que tu tocaste, sim, muito ao de leve, e acredito que também o tenha passado, mas com as ferramentas que tens, consegues gerir isso de certa forma e de forma diferente. Mas é normal. A minha mãe morreu, o meu pai morreu, e eu não mereço continuar a viver, que é aquilo e a mensagem que tu tens passado. Como é nós sentirmos culpa e ao mesmo tempo não nos sentirmos merecedores de continuar a viver, porque nos faltam as nossas raízes. Há um bocadinho falaste um bocadinho dessa culpa, mas também deste logo ali a volta, porque também percebi que obviamente vem a parte da culpa do querer continuar com a pessoa cá, mesmo estando doente, porque ninguém quer que os nossos vão. Também partilhaste um bocadinho a tua visão em relação a isso, dessa parte de sentir culpa, o alívio e a culpa ao mesmo tempo, porque isso também acaba sempre por atormentar muito quem fica, e também gostava de ouvir a tua perspectiva o alívio, porque a pessoa deixou de sofrer, mas também a culpa por estar a sentir esse alívio. A tua perspectiva também nesse sentido. É um misto de emoções, não é? Sem dúvida. É um misto. Tem a razão. No dia em que ela falece, eu fartei-me de falar com ela, embora ela não me respondesse, mas eu fartei-me de falar com ela. O que eu mais lhe dizia é que seja feita a tua vontade. Porque se é feita a minha, ela fica. Exatamente. Não é? A minha vontade é que ela vivesse. Mas eu sabia que tinha de ser feita a vontade dela. Sentes que as conversas que tiveste com ela, que apesar dela já não estar consciente, que se a tivesses feito antes, e vamos falar aqui um bocadinho de falarmos da morte quando ela está a aproximar, mas de forma consciente, e o que isso ajuda quem fica, mas também ajuda quem vai, que é o falarmos da morte e de todo o legado que a pessoa nos deixou antes da morte chegar, da importância que isso Eu acho que não é à toa que a minha mãe nos ocultou o facto de estar perto, da morte estar perto, aos olhos da medicina. Porque ela sabia que eu nunca me rendo. E tendo ainda, embora eu tendo deixado muito a minha postura de salvadora dela, e ainda bem, foi isso que eu costumo dizer que me salvou, eu mesmo assim continuo muito voltada para a vida. Então, primeiro, eu ia, não era ignorar, como é que eu vou dizer? O termo certo, se ela me dissesse que, olha, a médica disse-me que que a morte está perto, ou que não me resta muito tempo de vida, eu não ia acreditar, ponto número 1. Eu ia dizer, tipo, vai aqui, vai acolá, vai este profissional, vai aquele, faz qualquer coisa. Ou seja, eu ia de certeza não querer desistir. Então, para mim, se calhar ia ter sido mais difícil, porque eu ia ter de lidar com a decisão dela.
porque uma coisa era eu, tipo, mãe, não desistas, vive, faz qualquer coisa. Outra coisa era ela não querer mais lutar. Que eu acho que foi isso, e é legítimo, também foram muitos anos. Por isso, na minha visão, o que eu ia querer que tivesse acontecido é que ela lutasse por viver. Por isso ia ser pior para mim constatar que ela tinha deitado as armas ao chão, né? Essa questão da culpa, eu não sinto que carreguei, felizmente, não sinto que carreguei. Há aquele sentimento aqui um bocado controverso que é tipo, como é que eu estou a querer que a minha mãe morra? Como é que eu estou a querer livremente que ela não resista mais? É mais isso, não é que morra, é que não resista mais. No estado em que está, eu não a quero assim, nem eu, nem ninguém. Eu acho, por isso, há aqui este sentimento aqui um bocado controverso de eu não quero perder a minha mãe, mas também não a quero assim. Mas que culpa nós temos, não é? Por isso, acho que lidei bem com isso, não sinto que carrego culpa nenhuma. Houve aqueles pormenores que eu tive pena, assim, de não ter uma conversa com ela, uma despedida consciente com ela, mas acho que foi mesmo porque ela não quis. E eu respeitar também a decisão, Exatamente. e ela melhor do Sim, que ninguém conhecia. E eu ainda não sendo mãe, acredito que o que é que diz uma mãe a um filho ou uma filha, não é? Como é que uma mãe se despede? É essa a pergunta. Acho que nem ela sabia, né? Deixei mesmo ao critério dela. Não é que eu também tivesse mão e mais nada, né? Isso é ilusão. Mas acredito que onde quer que ela estivesse, ou a alma dela estivesse, estava a me ouvir e realmente estava. Acredito que ela ficou mais em paz quando a filha, né? Pelo menos falo por mim, diz tipo, mãe, que seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é partir, parte já, não resistas mais. Então, se há uma frase que fica do fim dela, é que seja feita a tua vontade. Estás em paz. Sim, e nós ficamos também. Agora corta. Não corta, não. Mas estes momentos são importantes. A reação natural é normal, está tudo bem. Ao contrário daquilo que nos dizem, o luto não nos pede para ser fortes, pede-nos para ficar. E o ficar não tem que ser necessariamente só em dor. Claro. E tu estás-nos aqui a demonstrar isso, que é o continuar à tua maneira, no teu ritmo, mas também resgatar muito das boas recordações, das boas memórias. Porque na prática é isso que fica, e o processo de luto é isso. A dor não diminui, porque a dor vai lá estar sempre, da perda de alguém que é a nossa raiz, que é a nossa base. Nós é que crescemos, e se nós tivermos ferramentas, não vai doer menos, porque dói sempre. Mas a pergunta que eu te quero fazer é, o teu amor não mudou de lugar. O teu amor continua e vai continuar sempre. Como é que tu tens gerido à tua maneira, e também aqui partilhando um bocadinho das tuas estratégias, daquilo que tu tens feito para conseguir lidar com a dor desta perda que é... Nem consigo chamar nada. É assim, eu não sei dizer que estratégias tenho feito propriamente, ou seja, intencionalmente eu não tenho feito nada. Tenho deixado fluir. O que eu senti é, naquela semana pós-morte, nós estamos a tratar de burocracias e de roupas e de tudo e não sei o quê, não sei o que mais. Quando passa essa semana e voltamos ao trabalho é quando mais cai a ficha. Então eu acho que nessa semana pós-morte quase nem tens tempo de digerir. Quando voltas à rotina, a rotina é que traz a saudade. Então foi, por exemplo, no sítio onde eu trabalho, muitas vezes ela tinha lá aulas, então eu muitas vezes estava a trabalhar e ela tocava a campainha e aparecia no videoporteiro e eu via no videoporteiro. Então as primeiras vezes que eu vou para lá trabalhar, tocava alguém, eu olhava para ela e dizia, pronto, não pode ser a minha mãe. Quando eu saía do trabalho sempre lhe ligava. A estratégia que eu arranjei é troco. Em vez de não ligo para ela, vou ligar, sei lá, para o meu namorado ou para o meu irmão, e acaba por ser assim uma troca. O que eu senti também é uma necessidade de mudar a rotina. Eu não sei se é, também acredito que seja algo comum, que é uma vontade de mudar tudo. Porque eu penso,
Eu pensava a minha rotina é esta e ela estava incluída em todas. Então apetece-me mudar tudo para não sentir falta. Vais sentir na mesma. Mas Exatamente. foi o que eu tentei. O máximo de coisas que eu pude trocar, eu troquei. Mas a falta Foi está a sempre tua lá. forma de conseguir lidar com a Foi, dor. E está foi, tudo certo. foi. Se está a funcionar para ti, Sim, eu acho que sim. está mesmo tudo certo. Não é? Eu acho que sim. Então tentei essas estratégias. Se são as corretas, se não são, o que é correto, não é? Até porque aqui a questão da estratégia, entre aspas, porque nem é o termo mais, digamos, Sim. correto para utilizarmos, mas é a tua maneira de conseguir lidar com O que eu o que é que senti funcionou para ti, o que é que foi, está a funcionar para ti. foi isso. O que mais funciona para mim é continuar a viver. Ponto. Continuar a viver, fazer a minha vida. Continuei a treinar, continuei a ir trabalhar, continuei a sair quando tinha de sair, continuei a fazer tudo exatamente igual. O luto é muito solitário. Solitário no sentido que nós é que temos que atravessar esse caminho. Uhum. Mas também a mensagem que podemos deixar aqui, e sinto que também concordas comigo, que o luto não pede respostas, mas também o silêncio e o isolamento. E quando eu digo aqui o isolamento, tem muito a ver também com a rede de apoio, porque sabemos que vamos ter com a pessoa vai dizer determinadas coisas e nós não queremos, porque sentimos que a nossa dor não está a ser validada, não está a ser respeitada, o nosso tempo não está a ser respeitado no nosso tempo. E o luto não é linear, não tem prazo. Claro. E cada um vive à sua maneira. Mas é esta procura de ajuda. E o procura de ajuda não tem que ser necessariamente procura profissional, quando assim for necessário, claro que sim. Mas o não estarmos sozinhos. Que mensagem é que também tu deixas e que tu conseguiste e estás a conseguir à tua maneira? E tu disseste que procuraste ir aos jantares, procuraste estar Sim. com as pessoas. O quanto isso te ajudou a ti no teu processo de luto? Porque há muita tendência das pessoas se isolarem, Sim. das pessoas ficarem sós, porque se sentem também invalidadas, incompreendidas. Que mensagem é que tu gostavas de deixar? E obviamente isto respeitando sempre o ritmo de cada um, mas da importância de nós não nos isolarmos, porque o luto já é muita solidão, porque ninguém pode atravessar a dor por nós e nós temos que fazer esse caminho e dói muito. Claro. Agora, a forma como nós reagimos a essa dor é que pode ser diferente. Exatamente. E pode efetivamente nos ajudar nesse caminho. Aí vai estar muito... É muito importante como está o outro. Por exemplo, quando eu tive esse jantar, que eu lembro-me que foi o primeiro jantar com amigos, após a morte da minha mãe, o que eu senti que mais me ajudou foi primeiro ir e não se tocou no tema. Tive um jantar como se a Diana teria antes do falecimento também, como se a minha mãe estivesse bem de saúde, viva e bem de saúde. Não se tocou no tema. Eu não sei dizer se isso é que é o certo, se é o errado, porque, por exemplo, no dia da minha mãe falecer, minutos antes dela falecer, eu não estava já no quarto, mas eu sabia que aquilo estava próximo. Eu mandei mensagem à minha terapeuta, a dizer, preciso de vocês, são duas, marquem, preciso de uma consulta o quanto antes. Ou seja, ela ainda não tinha falecido, mas como eu te disse, eu já andava a chorar a morte dela ainda antes de efetivamente ela falecer. Então eu naquele momento mandei mensagem para marcar consulta, ou seja, não, eu vou já fazer terapia porque eu sei que vou precisar de uma maneira ou de outra, eu quero. E depois foi tipo, ok, vou falar com quem sabe. Vou falar com quem pode realmente me ajudar de uma forma mais técnica. Com as pessoas à minha volta, eu não posso dizer que evitei falar, se a pessoa falasse eu falava, mas não fiz daquilo um tema. Sabes? Tipo, parece tipo, agora quem vem falar com a Diana para falar disso, zero. Quem vinha falar comigo falava tudo menos disso. E eu, no meu caso, sinto que foi isso que me ajudou. Foi continuar a cuidar de mim. Claro, no próprio dia da morte dela, eu passei o dia todo com ela, não comi todo o dia. Não é que eu recomendo isso, mas também foi ali num contexto hospitalar que nem apetecia, nem era favorável. Então, pronto,
houve ali uns momentos em que realmente não cuidei tanto de mim, mas foi pontual. Eu a seguir já fui tratar de comer, de beber, tudo mais. O continuar a cuidar de mim foi crucial, porque se deixas de cuidar de ti, é um primeiro passo para te perderes de ti. Autocuidado. Exatamente, então o autocuidado fundamental. Eu continuei a cuidar de mim e continuei a querer sair. Para mim a ferramenta foi não se fala do assunto. Mas eu não pedi. Eu não disse, olha grupo, não vamos falar. Eu não pedi. Por isso eu senti pronto, falando desse grupo e de outros grupos de amigos muito queridos, o que eu senti foi isso, que foram todos muito corretos porque nenhum veio escarafunchar a ferida. E então se há dica que eu posso dar até mais às pessoas, à rede de apoio de alguém que está enlutado é chamem a pessoa para sair ou para fazer isto ou para fazer aquilo, mas nem toquem no assunto. Façam como fariam se a pessoa não estivesse nesse processo. Para mim foi o importante. Pronto. Funcionou para mim. Para mim foi o que funcionou e continua a funcionar. Eu continuo a sair e sinceramente muitas poucas pessoas me... Mas agora aproveito também porque há aqui uma questão curiosa. Num luto imediato, e eu ainda estou há pouco tempo, não é? Mas num luto imediato eu realmente preferi que não se falasse do assunto. Para mim foi o que me ajudou. E pronto, e continua a ajudar. Mas depois fica, e foi um pouco isso também que me trouxe aqui a estar contigo hoje, é nunca mais falei dela. Tipo, as pessoas também já nunca mais me falam dela. E há aqui uma dualidade. Tipo, ok, também não quero chegar a funchar a ferida, mas também, tipo, parece que já ninguém quer saber dela. Então há aqui essa dualidade. As estratégias são a forma como nós conseguimos lidar, que vem muitas vezes a negação, o evitamento, e obviamente que nós queremos. Há pessoas que querem falar muito, e repetem a mesma história, o mesmo episódio 500 vezes, e aí por isso que eu digo que a rede de apoio precisa de muita paciência. Pois. E nós estarmos a ouvir a mesma história pela milésima vez, sem interromper, em silêncio, só a ouvir, escuta ativa, sem julgar, sem comparar, nem sem querer apressar ali o processo da pessoa. E aí está, todos reagimos de forma diferente. E quando nós dizemos, fala o nome da pessoa, que é a forma também de respeitarmos a pessoa, de falarmos da Odete, nas nossas conversas, falarmos dela, as memórias que temos com a pessoa. E a forma de fazer isso é não evitar falar de. Por isso que todos nós, e também trazermos esta tua visão, a tua forma de reagir, que certamente é diferente de outras pessoas, Claro. que outras pessoas querem muito falar, e aqui a diferença está na nossa rede de apoio. Se a nossa rede de apoio vem para ouvir, para escutar de verdade, e sem julgamentos, sem comparações, sem criticar, ou se bem, como tu disseste, escarafunchar. Aí é que está a diferença. Exatamente. Porque obviamente nós fazemos aquilo que conseguimos fazer, com o que sabemos no momento e com o que conseguimos acima de tudo, mas depois vem a questão da memória, e tu estás a falar dessa falta que tu já começas a sentir. E a mensagem que também gostava aqui de partilhar é isso, é nós falarmos das pessoas que morreram, pelo nome. E recordarmos... Há coisa que eu detesto, é quem diz, para se referir à pessoa, não que eu tenha feito com a minha mãe, mas que se ouve muito comumente, que é, ai, a minha falecida mãe. Não, epá, está bem, está falecida, a minha falecida mãe. Não, a minha mãe, vai ser sempre tua mãe. Termo falecido, porque a pessoa por vezes já sabe que morreu. Mesmo, é a tua mãe. Exatamente. Risca o termo falecido, porque o falecido usa-se só vai atormentar ainda mais a pessoa que está em Sim, e parece que é a minha mãe. Não, a minha falecida mãe. Não, é a mãe. É a mãe. Ela não deixa de ser tua mãe. Será sempre não é verdade. tua mãe. E tratar os nossos mortos pelo nome, e não pelo falecido. Exatamente. E então, o que pode efetivamente ajudar, e que tu estás a transmitir-me isso, é falar da tua mãe. Dos momentos que vocês passaram juntos, tu podes ter grupos de amigos que entretanto conviveram com a tua mãe, e lembrarem-se de episódios que viveram com ela, mantê-la viva, Exatamente. A memória dela viva. O que eu sinto é, realmente, e principalmente ali na fase inicial, eu não queria falar da morte dela.
Agora eu sinto necessidade de falar dela, não da morte dela. Exatamente. Entendem a diferença entre falar da pessoa, da vida da pessoa e não da morte da pessoa, não é? Isso sim, isso sim. E faz efetivamente toda a diferença no processo. E é isso que eu sinto agora, porque mesmo em família não se toca no assunto, também é tudo muito recente, não é? E temos de respeitar, mas o que eu noto é isso, numa necessidade de falar dela, da vida dela e não da morte dela, que foi ali. E aqui não há melhor forma de terminarmos, é o falar da vida de alguém que já não está cá fisicamente. E é esse o legado que os nossos também nos deixam. E a pergunta que te deixo é: como é que tu estás, ou como é que tu esperas manter viva a vida da tua mãe? Olha, é através do meu próprio viver, do meu próprio sucesso. A minha mãe, como eu disse, sempre, ou desde muito jovem, desde os 21, que ela estava diagnosticada com a doença e tudo mais, então eu sinto que a minha mãe foi sempre sobrevivendo, ela mesmo com a morte da mãe, como era muito jovem, 13 anos, teve de abdicar de muitas coisas para ir trabalhar, aquelas questões pronto, familiares, não é? Ali por alguma escassez, ela teve de abdicar dos próprios sonhos. Ela chegou-me a dizer que queria ter seguido uma determinada área profissional, que não pôde seguir e tudo mais. Então, o que eu sinto é que se há forma de honrar, é conseguir fazer tudo o que ela não conseguiu. Mas aqui com o intuito de viver por mim, não é por ela. Isso eu também não acho correto. Tipo, a minha mãe sempre quis isto, então agora, sei lá, a minha mãe sempre quis este projeto, então agora eu vou criar este projeto. Depende, se tu estás a querer viver a vida da tua mãe, boa sorte, porque tu vais-te matar nesse projeto. Se tu queres honrar a tua mãe e esse projeto também te faz sentido, aí sim. Esse projeto vai ser teu, mas com energia da tua mãe também. Agora, aquelas pessoas que querem viver a vida da pessoa enlutada, eu também não acho saudável. Então, o que eu pretendo é viver a minha própria vida da melhor forma possível, que foi o que a minha mãe não conseguiu. Então, eu vou tentar ser o mais saudável possível. Foi coisa que a minha mãe sempre lhe faltou, foi saúde. E mesmo no ato da morte dela, no dia da morte dela, eu tive muitas aprendizagens nesse momento. Nesse dia, que ela acaba por falecer só já ao fim do dia, mas eu estive com ela desde a madrugada, e ver as reações do corpo, quando ela já não está consciente, mas o corpo ainda resiste, para mim foi uma aprendizagem. Se eu já gosto de saúde, agora eu ainda tenho mais vontade de estudar o corpo e as suas emoções e tudo mais, porque primeiro eu constatei que, para mim, esta é a minha aprendizagem, eu não vi em nenhum livro, eu não posso dizer que eu é que estou certa, mas para mim o corpo é fiel à vida. O corpo sempre tenta a vida, o nosso corpo sempre tenta a vida. A alma talvez esteja aí, seja fiel à vida também, mas fiel aí a outras dinâmicas. Mas o corpo, para mim, o corpo é fiel à vida. Então eu passei a admirar ainda mais o corpo. É isto que eu quero levar. Cuidar do corpo físico também. Não vamos só tratar das emoções e só comer porcaria e não exercitar nada. Não é? Não basta só fazer terapia se depois a tua alimentação, o teu dia-a-dia é uma deteriorização para o teu corpo. Então eu vou tentar ser o mais saudável possível. Eu vou tentar viajar mais. Durante muitos anos, há uns anos atrás, eu não viajava de avião porque tinha ansiedade, como eu já referi. Então eu primeiro tive de trabalhar a ansiedade para me permitir ir de viagem, de avião. Então sinto que ela ficou com viagens por fazer. Vou tentar eu viajar por mim, mas o máximo assim possível. E vou tentar seguir realmente os meus sonhos, que ela, por mim e também por ela, que não os pôde viver. Então, basicamente é isso. Eu vou tentar viver por mim da melhor maneira possível. Para mim, essa é a melhor forma de honrar e de honrar a vida que ela me deu. Deixas acima de tudo aqui uma mensagem de esperança, que mesmo nesta travessia de dor, porque dói muito perder alguém que amamos, e não tem nada a ver com a forma como nós reagimos. Dói, ponto, e dói para todos. Aqui não termina uma história de dor, termina não, continua, e damos continuidade a uma história de amor, porque independentemente da tua mãe estar cá, a história de amor continua. Claro, é isso que devemos manter. O amor não acaba com a morte, não é? Por isso é isso que devemos levar. Não é?
Exatamente. Isso não morre. Exatamente, acho que é mesmo o amor é aquilo que não morre. O corpo físico vai, a alma vai para algum lado também, e o espírito, o amor fica. E é isso que devemos fazer, é usá-lo da melhor maneira. É isso que eu recomendo. Não há melhor forma de terminarmos do que falarmos em amor. É verdade. Porque efetivamente, como eu defendo, o amor supera tudo, inclusive a morte. E o amor saudável, Sem dúvida. o amor saudável Sempre. cura. O amor doentio é que nos adoece. Algo mais? Mim, Então faço eu uma pergunta, Patrícia. O que se faz com a saudade? abraça-se, acima de tudo, abraça-se a saudade, porque nós vamos ter sempre saudade daquilo que nos fez bem, sobretudo das pessoas que amamos, e a saudade vai lá estar sempre. E a saudade, eu digo que é das melhores sentimentos que podemos ter. É saudade, é sinal que amamos, é sinal que somos muito felizes, porque nós só temos saudade daquilo que nos fez Foi bem. bom. Portanto, é abraçar essa saudade e sentir-nos o quão privilegiados nós somos por sentir saudade, que é aquele termo tão português. Não consigo dizer outra coisa, é mesmo dar um abraço de casa à saudade. Ok. Está feito. Obrigada por esta oportunidade, porque nós precisamos de falar. É verdade. Acima de tudo, do amor. Do amor e da vida. No meio da dor, falar do amor e da vida. É verdade. Que continua à maneira de cada Seja um, da com o nossa tempo ou da de vida cada de um. quem partiu. Sem dúvida É alguma. isso. Deixar de ser um tabu.